Nossa, eu perdi totalmente a noção da hora. E eu já Hum, estava assim, eu estava me preparando já para a nossa leitura. hum. Quando eu olhei, já era assim, e acho que eu estava com o celular longe, porque eu sempre coloco, como é que chama? É alarme, né? Então, Aham. 10 minutos antes, 7h20, eu estava com alarme. E aí eu acho que eu estava com ele longe e me Mas perdi tranquilo, na lição. mas a gente tá de boas. Agora, eu achei engraçado que na primeira vez que eu olhei, eu entendi que era 19h40. Aí depois eu olhei de novo, aí que eu fui perceber, como a mente da gente engana a gente. Eu fui perceber que você tinha escrito errado. É, Eu achei só engraçado, porque na primeira vez eu li e assimilei como 19h40 tranquilamente. nossa, Mas tudo. é, pois é. É, que eu mandei bem em cima da hora, né? Mas poderia ter rolado uma. Ué, vai ser mais cedo hoje, né? E não mais tarde, né? Ué. Oi, Rê, oi, Vanessa, tudo bem? Tudo já e você? Tudo bem. Rê, cortou o cabelo? Peraí que eu não ouvi. Tava com, sem o microfone. Ah, tu falou agorinha, né? Eita, eita. Mas tá, eu entendi que você falou que você cortou a cabelo. Ah, agora foi. Agora vai. Você já me viu de cabelo cortado, eu falei. Gente. Ai, gente, desculpa, tá? Eu tô bem louca. Meu Deus do céu. Ai, ai. Lembrou? Isso é, na verdade, vocês estão, poxa. Ah, tá bom. É assim mesmo. Às vezes você achou que estava amarrado. A primeira vez que eu vi o seu cortado, eu achei que estava amarrado. É, eu cheguei e falei, assim, nossa, será que tá tão comprido que ela já tá conseguindo fazer rabinho, né? Ai, tá bom. Não aguento, não. Eu não tô mais aguentando o meu curto. Não vejo a hora de crescer logo. Mas vai demorar. Do jeito que tava, que eu cortei, tava muito comprido, né? Vai Se eu demorar. tivesse um cabelo cacheado, Jô, eu não cortava, eu acho que eu não cortava nem as pontas. Meu Deus. Oi, Cláudia. Oi, Sandra. Boa noite. Bom, vamos lá, vamos Oiê, começar? boa noite a todas. Oiê. Então, vamos lá. Ó, outra coisa também que eu reparei hoje, já estou organizando os materiais para o clube, né, do mês. Já está quase tudo pronto, assim. E aí, quando eu fui colocar tudo na pastinha, eu vi que estava sem o desenho para colorir, né? Aí eu me reparei, eu me liguei que eu não mandei para vocês o desenho para colorir nem de agosto, nem de setembro. Mas, gente, o que aconteceu? Será que era porque não foi mandá-la, né? Mas aí já tá, agora tá prontinho, só vou subir. E aí, acho que amanhã eu já mando para vocês a pastinha do mês com todos os arquivos. E aí eu vou mandar os áudios pelo grupo mesmo, porque eu acho que vai ficar mais fácil, né? Eu queria deixar tudo lá no Apoia-se, na pasta do Drive, mas eu acho que é mais fácil para vocês já terem esse acesso, pelo que eu percebo, né? Esse acesso direto no grupo, né? Do que ficar entrando aqui, baixando ali, então tá, então agora vamos. Nós chegamos, vamos só sentar confortavelmente, ver o que que é mais, o que que é melhor para você hoje, se é trazer uma atenção maior para a postura, né? Ou se é mesmo acolhimento, sabe? Se você estiver muito cansada, precisando mesmo, assim,
relaxar mais, pode ficar da forma que ficar mais confortável para você. Se não, tenta trazer essa, como eu falei, né? Essa observação também para a sua própria postura. Então, veja, se você estiver sentada, veja que os isquios, que são aqueles ossinhos que ficam bem, quando a gente está sentado, né, bem lá embaixo, eles trazem essa estabilidade para a gente. E aí, a gente vai subindo essa estabilidade pela coluna. E tem uma coisa bem legal que é você trazer o seu queixo um pouco para trás. Então, o queixo vai estar reto, né, paralelo com o chão, então nem para cima nem muito para baixo, e você traz um pouquinho a cabeça para trás, não é nada que seja desconfortável, né? Mas é só para você sentir esse alongamento da coluna, né? E aí você pode fechar os olhos, e aí você pode prestar atenção em como estão seus ombros. Então, quando você alinha sua coluna, é difícil ficar com o peito fechado, né, e os ombros para dentro. Naturalmente, você vai deixar, né, a gravidade fazer o trabalho dela, e aí o ombro vai ficar um pouquinho mais para trás, mais relaxado. Então, você vai sentir que é como se você estivesse fazendo uma curvinha, né, para cima e para trás. Então, você vai só prestando atenção na sua respiração. Relaxa os músculos do rosto, relaxa os olhos, relaxa a língua dentro da boca, relaxa as orelhas, a garganta, os músculos do tórax, das costas, dos braços. E vai trazendo agora uma percepção da sua estabilidade interna, que independe de onde você está, da cadeira que você está, quem que está perto de você, como que está o tempo, a temperatura. Só observa, contempla, testemunha. E vai percebendo que quando você faz isso, quando você percebe que existe uma sensação de estabilidade, de segurança interna, que independe do que está acontecendo, independe de onde você está, quais são as suas emoções, as suas preocupações. Você vai abrindo mais espaço também para você mesma. E você pode trazer uma ação, um movimento mais espontâneo, sem muita programação, sem muito julgamento do que é certo e do que é errado, do que você deveria fazer, como você deveria falar.
Ele vai só silenciando um pouquinho, mas aproveitando também esse momento de relaxamento, onde você não tem nada para fazer, nenhum lugar para ir. E se dá só essa permissão nesse momento para estar aqui, independente do que tenha acontecido no dia de hoje, independente do que ainda vai acontecer hoje, agora você está aqui. Então a gente vai só voltando a atenção para a respiração, iniciando nossa prática, nossa roda, nosso estudo. Nessa abertura para conversar com a Christian, que é a autora, e também estando em roda, em círculo entre mulheres. A gente vai, aos poucos, mexendo as mãos, molhando os lábios, abrindo os olhos. Oi, Rose, tudo bem? Bom, gente, estamos começando o capítulo 7. Aí eu quero saber como vocês estão, se alguém quer falar alguma coisa, antes da gente começar. Então, vamos lá. Vou começar aqui, tá? Página 137. Saindo do jogo da autoestima. Não leve o ego muito a sério. Quando detectar um comportamento egóico, sorria. Às vezes, você pode até rir. Como pode a humanidade entrar nessa por tanto tempo? Eckhart Tolle, Uma Nova Terra, o Despertar de uma Nova Consciência. Na cultura ocidental, a ideia de que a saúde mental depende de uma autoestima elevada é tão difundida que as pessoas têm medo de fazer qualquer coisa que possa ameaçar o seu auto-julgamento positivo. Somos instruídos a pensar positivamente sobre nós mesmos a qualquer custo. Os professores são encorajados a dar a todos os seus alunos estrelas, de modo que cada um possa se sentir orgulhoso e especial. A autoestima elevada é retratada como o pote de ouro no final do arco-íris, um bem precioso que deve ser adquirido e protegido a todo custo. De fato, pessoas com autoestima alta tendem a ser alegres e dizem ter um monte de amigos e motivação na vida, em comparação àqueles com baixa autoestima são mais solitários, ansiosos e deprimidos. A alta autoestima resulta em pessoas otimistas que veem o mundo como sua própria casa. Quem sofre de baixa autoestima muitas vezes sequer consegue amarrar os sapatos.
Há uma fé quase religiosa no poder da autoestima elevada para a saúde mental, o que levou a um dilúvio de programas sobre o tema nas escolas, nos centros comunitários e nas instalações de saúde mental. Em 1986, o estado da Califórnia lançou uma força-tarefa para a autoestima e responsabilidade pessoal e social, com um orçamento anual de 250 milhões de dólares. Acreditava-se que, se a autoestima das crianças da Califórnia fosse levantada, os problemas como o bullying, o crime, a gravidez na adolescência, o uso de drogas e o insucesso acadêmico diminuiriam. Argumentou-se também que esse investimento iria se pagar em receitas fiscais em longo prazo, porque as pessoas com alta autoestima tendem a ganhar mais. Dezenas de revistas femininas elogiavam os benefícios de se ter uma boa autoimagem, e milhares de livros foram escritos sobre como obtê-la, aumentá-la ou mantê-la. O imperador está nu. O fascínio pelo amor próprio foi amplamente alimentado por psicólogos e os mais de 15 mil artigos científicos publicados sobre o tema. Mais recentemente, no entanto, começou-se a questionar se a autoestima elevada é verdadeiramente essa panaceia. Relatórios sobre a eficácia da iniciativa californiana, por exemplo, sugerem que o investimento foi um fracasso total. Quase nenhum dos programas alcançou os resultados esperados. Obviamente, isso não impediu que a força-tarefa concluísse que a diminuição da autoestima se destaca como uma poderosa variável independente, condição, causa, fator, da gênese dos graves problemas sociais. Nós todos sabemos que isso é verdade, e não é necessário, de fato, criar uma força-tarefa especial na Califórnia sobre o assunto para nos convencer. Em outras palavras, sabemos que o amor próprio funciona mesmo quando nossos próprios dados dizem que não. Por isso, não era necessário se dar ao trabalho de tentar provar o que já era evidente. Como o humorista Will Rogers uma vez comentou, eu não faço piadas, eu só vejo o governo e relato os fatos. Em uma revisão influente da literatura sobre o tema, concluiu-se que a alta autoestima, na verdade, não melhorou o desempenho acadêmico, profissional ou as habilidades de liderança. Tampouco impediu as crianças de começarem a fumar, beber, tomar medicamentos e iniciarem atividades sexuais precocemente. A autoestima elevada parece ser a consequência, e não a causa, de comportamentos saudáveis. O relatório também desafiou a suposição de que praticantes de bullying tivessem baixa autoestima. Na verdade, são tão propensos a terem a autoestima elevada quanto os outros. A implicância com outras pessoas é uma das principais maneiras de manter o seu senso de força e superioridade. Pessoas com alta autoestima tendem a ser excludentes e gostam mais dos membros dos grupos a que pertencem. Nesse sentido, pesquisas mostram que as pessoas com alta autoestima são muito prejudicadas, quiçá mais do que os seus opostos. Elas produzem comportamentos sociais indesejáveis, como colar nas provas, com uma frequência similar à das pessoas com baixa autoestima. E quando as pessoas com autoestima elevada se sentem insultadas, frequentemente jogam esse sentimento para cima dos outros. Em um estudo, alguns estudantes universitários foram informados de que estavam abaixo da média em um teste de inteligência. Os alunos de autoestima elevada lidavam com a má notícia insultando os outros participantes do estudo, tentando rebaixá-los. Aqueles com baixa autoestima, em compensação, foram mais agradáveis e elogiaram os outros participantes, a fim de parecerem mais simpáticos.
Com quem você prefere andar quando as avaliações de desempenho do trabalho saírem no fim do ano? Vamos lá, está passando um monte de dado até agora, né? Vamos ver o que vai dar. Onde isso vai dar? Seja como for, o que é mesmo autoestima? Antes de prosseguir, vale a pena dar uma olhada no que realmente constitui a autoestima. Na sua essência, é uma avaliação de nossa dignidade, um julgamento que informa que somos pessoas boas e valiosas. William James, um dos fundadores da psicologia ocidental, argumentou que a autoestima é um produto da percepção de competência em domínios importantes. Isso significa que a autoestima deriva do pensamento de que somos bons com as coisas que têm significado pessoal para nós. Posso me sobressair como um jogador de xadrez sagaz, mas isso só afeta a minha autoestima se eu valorizar essa característica. A dinâmica identificada por James sugere que podemos aumentar a nossa autoestima de duas maneiras. A primeira abordagem é valorizar nossas virtudes e desvalorizar nossos defeitos. Um adolescente bom em basquete e ruim em matemática pode decidir que o basquete é realmente importante enquanto a matemática é para os bobos. O maior problema com essa abordagem, é claro, é que podemos minar a importância de aprender outras habilidades valiosas apenas para nos sentirmos bem conosco. Quando uma pessoa concentra toda a sua energia em se tornar um jogador profissional de basquete e ignora a aprendizagem da matemática, está limitando suas futuras oportunidades de emprego, um cenário bastante comum. Em outras palavras, nosso desejo de elevar a autoestima em curto prazo pode prejudicar o nosso desenvolvimento em longo prazo. Outra maneira de aumentar a nossa autoestima envolve melhorar nossa competência em áreas que não consideramos importantes. Por exemplo, uma mulher que valoriza ter a aparência de modelo pode continuar tentando perder peso a fim de alcançar o desejado. O problema dessa abordagem é que, às vezes, esforçar-se para melhorar se torna contraproducente. A mulher que tenta caber numas calças jeans 38, embora não tenha o tipo de corpo magro, vai acabar passando fome, frustrada e deprimida. O melhor seria minimizar a importância do modelo de magro. No fim das contas, a maioria dos homens diz preferir curvas. Charles Horton Cooley, um conhecido sociólogo do início do século XX, identificou outra fonte comum de autoestima. Ele propôs que a origem dos sentimentos de amor próprio surge do espelho, ou seja, trata-se de como achamos que parecemos aos olhos dos outros. Se acreditarmos que os outros nos julgam positivamente, vamos nos sentir bem sobre nós mesmos. Se acreditarmos que os outros julgam negativamente, vamos nos sentir mal. A autoestima, em outras palavras, resulta não só do nosso próprio julgamento, mas também do julgamento que acreditamos ser feito sobre nós. Destaque para a palavra acreditamos. Uma pesquisa mostra que a autoestima é mais influenciada pelos julgamentos de estranhos do que de amigos próximos e familiares. Pense nisso. Quando sua mãe lhe diz o quanto você é inteligente ou atraente, você leva esse comentário a sério? É claro que minha mãe diria isso. Ela é minha mãe. Temos a tendência a dar mais peso ao que outras pessoas, sem nome nem rosto, pensam de nós. Colegas de trabalho, vizinhos, outros alunos da escola são supostamente mais imparciais na sua análise.
O problema dessa linha de raciocínio é que o fio sustentador de nossa autoestima é incrivelmente fino. Se as pessoas não nos conhecem muito bem, não são capazes de fazer julgamentos bem informados a nosso respeito. Por que deveríamos ser tão influenciados por suas opiniões? Em segundo lugar, realmente conhecemos as opiniões de pessoas estranhas? Quando eu estava na faculdade, costumava passar horas arrumando meu cabelo gótico e minha maquiagem antes de ir a uma famosa boate de heavy metal. Eu queria parecer legal. No entanto, sempre me senti um enigma e achava que as pessoas reviravam os olhos nas minhas costas. Em geral, eu tinha baixa autoestima em relação à minha aparência de roqueira, apesar de todos os meus esforços para manter o rosto branco e o cabelo grande. Anos mais tarde, meus amigos disseram que algumas pessoas realmente achavam que eu parecia bacana naquela época e tinham até tentado me imitar. Em outras palavras, minha percepção do julgamento dos outros estava longe da realidade. Depois de analisar as evidências fotográficas, a percepção deles também me pareceu fora da realidade. Eu posso definitivamente afirmar que o look gótico não ficava bem para mim. Tendemos a pensar que só os jovens são vítimas desse tipo de pressão e insegurança. Mas quantas vezes nós, adultos, nos sentimos bem ou mal simplesmente por causa de uma vaga e insubstancial noção de como as outras pessoas estão nos vendo? Nossa percepção da realidade não é o único aspecto severamente turvo nessa história, mas a nossa obsessão com a impressão que causamos nos outros pode levar a um sério auto-engano. Para mim, até agora, ela está falando que a autoestima é, tipo assim, você tá... são essas opiniões, né? É uma opinião sobre você. Você tem a autoestima elevada é porque você tem algumas opiniões sobre você mesma. E isso também tem relação com o outro, que você acha que o outro vê de você. Mas, na verdade, é tudo muito relativo, até porque a gente sabe. Às vezes a gente acorda super bem, falando, nossa, meu cabelo, ai, como tá ótimo, nossa, ai, minha pele, maravilhoso. No dia seguinte, já tá tudo uma bosta. É a mesma pessoa, é a mesma coisa, o mesmo reflexo no espelho, mas você já vê outras coisas, porque não é só pela forma como você está se sentindo, mas é o que você está vendo da realidade, né? Como que você está, o que você está trazendo junto com você na hora que você olha para o espelho? Falando do espelho pode ser muitas coisas, né? Qualquer tipo de habilidade, como ela fala aqui em relação à autoestima, né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode continuar aqui para ver. Continuar então, vamos ver. Espelho, espelho meu. As pessoas com autoestima elevada se descrevem como sendo mais agradáveis e atraentes, e dizem ter um relacionamento melhor com os outros do que as pessoas com baixa autoestima. Pesquisadores que analisam de forma objetiva, no entanto, não necessariamente concordam. Em um estudo, os investigadores examinaram como estudantes universitários avaliavam suas habilidades interpessoais de iniciar novas amizades, conversar e se abrir para os outros, lidar com conflitos e prestar apoio emocional. Não surpreende que as pessoas com alta autoestima relatassem ter essas boas qualidades bem afiadas. Entretanto, de acordo com seus companheiros de quarto, suas habilidades interpessoais eram meramente, Deus que me livre, medianas. Estudos semelhantes descobriram que as pessoas com alta autoestima são mais confiantes sobre sua popularidade, enquanto as com baixa autoestima
presumem que os outros não gostam muito delas. Em geral, no entanto, as pessoas com alta e baixa autoestima são igualmente apreciadas por outras pessoas. O que acontece realmente é que aquelas com baixa autoestima costumam subestimar demais a aprovação dos outros, ao contrário daqueles com autoestima elevada que superestimam a aprovação alheia. Em outras palavras, a autoestima elevada não está associada a ser uma pessoa melhor, apenas a se pensar que é. Não tem a ver com a realidade, então, né, em si, com o que está realmente acontecendo, a forma como você está vendo aqui, que vai te falar, né, que vai definir para você mesmo, né? Rob, o avô do meu marido, era um rico fazendeiro branco no Zimbábue e cuidava das plantações com mão de ferro. Rob tinha uma opinião muito elevada de si mesmo e presumia que todos os outros achavam isso também. Em uma visita ao Zimbábue, quando o chá estava sendo servido por seu mordomo negro, que inclusive o chamava de mestre, Rob nos contou uma história sobre a sua relação com os trabalhadores rurais. No final da história, com um olhar melancólico em seu rosto, disse: Sabe, acho que eles até gostam de mim. Seus trabalhadores apenas lhe puxavam o saco porque tinham medo de perder o emprego. Mas Rob parecia não ter a menor ideia disso. Ou, ao menos, disfarçava muito bem. Embora não tivesse amigos, devido ao seu comportamento tirano, agarrou-se a seus delírios de ser amado e admirado até o dia de sua morte. Em um desfecho interessante, a morte de Rob ocorreu de repente, poucos dias depois de Robert Mugabe declarar que estava assumindo todas as fazendas dos brancos do Zimbábue. Meu Deus. Do Zimbábue. Talvez Rob não quisesse viver sem a sua fonte mais imponente de autoestima. A autoestima elevada tem certamente, pelo menos, um benefício tangível e importante: a felicidade. Quando você gosta de si mesmo, tende a ser alegre. Quando não gosta, tende a ficar deprimido. Tais estados de humor coloram nossos sentimentos em relação à nossa vida de um modo mais geral. Quando acreditamos que somos grandes, a vida é grande. Quando pensamos o oposto, a vida se torna medíocre. A felicidade é um aspecto essencial para uma vida boa e definitivamente vale a pena cultivá-la. Mas o preço pago pela alegria momentânea da autoestima elevada pode ser muito alto. O Lago de Narciso. Os narcisistas têm a autoestima extremamente elevada e estão muito felizes a maior parte do tempo. Eles também têm concepções infladas e irreais de sua própria atratividade, competência e inteligência, e se sentem no direito a um tratamento especial. Narciso, que deu o nome ao narcisismo, era o filho do deus Cephissus e da ninfa Liríope. Ele se apaixonou por sua própria imagem refletida em um lago e ficou tão fascinado pelo que viu que ficou paralisado, não conseguindo mais se afastar da água e definhando até a morte. Na psicologia moderna, o narcisismo é normalmente medido pela pontuação alcançada no inventário da personalidade narcisista, que inclui itens como: eu acho que eu sou uma pessoa especial. Eu gosto de me olhar no espelho. E se eu dominasse o mundo, ele seria um lugar melhor. Eu, com certeza, o mundo seria um lugar melhor se eu dominasse o mundo. Ai, meu Deus. As pesquisas geralmente descobrem
que as pessoas com alta pontuação nessa escala também relatam estar muito satisfeitas com sua vida. E quem não avalia um show no qual o papel principal é seu? Os narcisistas são pegos, na verdade, numa armadilha social. Embora achem que sua grandeza pessoal é admirada pelos outros, seus amigos e devotos, na verdade, os narcisistas quase sempre afastam as pessoas ao longo do tempo. Sua autoconfiança e arrogância impressionam no início, mas os seus relacionamentos costumam desmoronar depois de um tempo. A maioria das pessoas relata não gostar de quem apresenta traços de narcisismo. É difícil sentir-se compreendido ou satisfazer suas necessidades quando seu parceiro é tão autoabsorvido. Muitas pessoas acreditam que, no fundo, os narcisistas se odeiam e sua autoimagem inflada é apenas um disfarce para a insegurança. Essa ideia tem penetrado a mídia popular americana. Ao discutir os problemas de jovens estrelas como Lindsay Lohan, vou ler de novo. Ao discutir os problemas de jovens estrelas como Lindsay Lohan e Paris Hilton, por exemplo, um comentarista de TV disse: elas têm tudo que sempre quiseram na vida. Finalmente conseguiram ter seus rostos na televisão. Enquanto isso, uma vozinha interior está dizendo: você ainda não é boa o suficiente. Não é boa o suficiente. Presume-se, assim, que uma autoestima maior deveria curar o narcisismo. Contudo, uma pesquisa mostrou que essa suposição é falsa. Cientistas descobriram como avaliar as atitudes inconscientes usando algo chamado de teste de associação implícita. O exame mede em um computador a rapidez com que as pessoas associam os rótulos sou eu e não sou eu com palavras positivas como maravilhoso ou com palavras negativas como horrível. Os participantes que associam rapidamente sou eu com palavras positivas, mas são lentos para associar sou eu com palavras negativas, são classificadas como portadores de uma autoestima elevada implícita. O padrão inverso indica baixa autoestima implícita. Narcisistas se acham maravilhosos, tanto implícita quanto explicitamente. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só para saber. Tudo bem? Tá. Paris Hilton afirmou: não há ninguém no mundo como eu. Acho que cada década tem um ícone loiro, como Marilyn Monroe ou a Princesa Diana. Agora, eu sou esse ícone. Essa declaração não parte de alguém com uma insegurança profunda. Tentar ajudar um narcisista dizendo-lhe para se amar mais é tão eficaz quanto jogar gasolina no fogo. A metáfora do incêndio é a mais adequada. Quando recebem a atenção e a admiração que acreditam merecer, os narcisistas se posicionam no topo do mundo. O problema surge quando a sua posição de superioridade começa a ruir. Ao ser confrontado com críticas negativas, o narcisista, em geral, responde com sentimentos de raiva e desafio. Num estudo clássico a esse respeito, os investigadores examinaram o comportamento dos narcisistas quando seu ego era ameaçado. O estudo solicitou que as pessoas escrevessem um ensaio sobre uma questão importante. O texto supostamente seria lido e avaliado por alguém na sala ao lado. Outro participante desconhecido da pesquisa que, na verdade, não existia. Os pesquisadores emitiam comentários aleatórios sobre os ensaios, como: este é um dos piores textos que eu já li. Ou,
sem sugestões, grande ensaio. Na etapa seguinte, os participantes foram informados que eles e seus parceiros competiriam para pressionar um botão o mais rápido possível, depois de resolver um problema simples. E o mais lento ouviria um ruído desagradável. A tarefa foi fraudada, é claro. Os participantes foram mais rápidos e puderam definir o nível e a duração do ruído para o seu parceiro fictício, a mesma pessoa que acreditavam ter avaliado seu ensaio. Os narcisistas que tinham recebido um feedback negativo foram os mais violentos, escolhendo ruídos longos e altos como retaliação pelo insulto. Quando os narcisistas são humilhados pelos outros, sua retaliação pode ser rápida, furiosa e até mesmo violenta. A sua raiva tem uma função importante. Desvia a atenção do seu eu na direção dos outros, que podem ser, então, responsabilizados por todas as emoções ruins que ele esteja vivenciando. Esse padrão ajuda a explicar por que o médico Otto Kernberg refere-se à violência presente nas pessoas que matam nas escolas como narcisismo maligno. Eric Harris e Dylan Klebold, os atiradores de Columbine, cometeram atos horríveis em retaliação a insultos relativamente pequenos que ouviram de atletas da escola. Em suas mentes egocêntricas, os atletas tiveram o que mereceram. Poucos dias antes de apertarem o gatilho em direção a seus colegas, Eric e Dylan disseram rindo: "Vai ser divertido ter o respeito que merecemos." Se você já conheceu um narcisista, percebe que esse padrão é muito familiar. A necessidade e demanda por respeito é constante. Os narcisistas estão sempre tentando se agarrar a esse sentimento indescritível de elevada autoestima. A ira que toma conta quando seu precioso ego é posto em xeque pode ser verdadeiramente destrutiva. Minha amiga Irene me contou uma vez a história de uma mulher que tinha todas as características de uma narcisista clássica. À primeira vista, jamais adivinhariam que Susan era tão autocentrada. Ela estava acima do peso, sobrecarregada de trabalho e não tinha muita vida social. Mas a sua paixão na vida era ajudar crianças carentes. Ela se engajava em missões voluntárias em países do terceiro mundo, pelo menos 2 vezes por ano, e oferecia uma ajuda muito eficaz. Infelizmente, foi duro para Irene perceber que Susan estava usando seu trabalho de caridade principalmente para se sentir superior. Susan se dizia uma das maiores especialistas do mundo sobre o problema da desnutrição em crianças do terceiro mundo e claramente se via na posição de redentora dos fracos e oprimidos. Gostava de dizer às pessoas que o seu sonho era abrir um banco de alimentos onde poderia alimentar crianças desnutridas durante todo o ano. Quando Irene inesperadamente recebeu uma quantia grande de dinheiro, pôde fazer o sonho de Susan se tornar realidade. Decidiu fundar uma organização sem fins lucrativos e construir um banco de alimentos em Bangladesh rural, empregando Susan como gerente. Em vez de ser grata por essa assistência, Susan começou imediatamente a se voltar contra Irene. Falava mal da amiga pelas costas, reclamava para quem quisesse ouvir sobre trabalhar com uma mulher tão estúpida. Estava disposta a ser a gerente do banco de alimentos para o bem das crianças, mas seria uma penitência fazê-lo sob a supervisão de alguém tão incompetente. Então, Susan começou a espalhar falsos e desagradáveis rumores que atacavam o caráter e a integridade pessoal de sua amiga. Felizmente, um conhecido contou para Irene o que estava acontecendo cerca de uma semana antes de o banco de alimentos abrir,
e ela conseguiu terminar seu contrato com Susan bem na hora. Irene sentiu como se tivesse recebido um tapa na cara, mas depois de um tempo, começou a perceber que o comportamento de Susan não era pessoal. Susan tinha pintado um retrato brilhante de si mesma como salvadora do mundo. Por isso, a posição de perceber em vez de dar, desculpa, por isso, a posição de receber em vez de dar a assistência foi demais para o seu ego suportar. Susan desenhou a Irene como o diabo para poder manter sua própria imagem de anjo. Infelizmente, o narcisismo é mais comum do que você imagina entre as pessoas que fazem boas obras do mundo. Quando a força que conduz a filantropia é a busca da autoestima elevada, mesmo os belos atos de caridade podem ser manchados por um ego carente e ganancioso. Vou falar para vocês. Tem duas irmãs, né? Aí, tem bastante diferença de idade, deu para elas, né? Aí, a minha irmã mais nova começou a me falar isso, que a do meio era narcisista, que era narcisista, que era narcisista, que era narcisista. E eu falando, ai, meu Deus do céu, né? Não, tipo, não importa o que ela é ou deixa de ser, né? Tem outras coisas mais importantes nesse meio, assim, né? E eu acho que, e aí eu achava que era assim, tipo, não, é o relacionamento delas, né? Que é complicado, assim, que é complexo, porque elas cresceram, as pessoas achavam que elas eram gêmeas até, tão parecidas, assim, andavam muito próximas, assim, né? E aí, eu comecei a perceber algumas coisas, assim, e teve um episódio, assim, uma semana antes de eu ter o AVC. E aí, o que aconteceu, assim, que eu perdi minha paciência, tipo, depois de 40 e poucos anos, né? Ou 30 e poucos anos, né? Por causa da diferença. Eu perdi minha paciência, eu falei assim, Júlia, chega. Eu cansei. Chega, pra mim já deu, já, né? Por causa de algumas coisas que ela fez e começou a falar pra mim que não tinha nada a ver mesmo com a realidade, assim, mas beleza. Olha aí, menina. Conversando com o Dani esses dias, até uns dias atrás, assim, eu falei, pra mim tá tudo bem, entendeu? Se ela viesse falar comigo agora, tá tudo bem. Mas, ok, né? Não sei se isso vai acontecer ou quando vai acontecer. Mas aí, lendo isso agora, eu acho que eu começo a acreditar, assim, no que a Flora falava, sabe? Na mais nova falava. Porque é bem isso, assim, que acontece, né? É sempre assim, você vê que a pessoa tem uma autoestima boa, né? Você sente, você acha que é uma autoestima boa, uma coisa boa, né? Mas aí qualquer coisa que falam ou que pode manchar isso, ou que traga alguma perspectiva de que não é tão bom assim, é um caminhão de lixo que joga em cima de você, né? E é interessante essa perspectiva da autoestima, na verdade, ter relação com a forma como você se vê e como você acha que os outros te veem, e não tem substância, né? Realmente não tem concretude. Então, é bom você ter uma autoestima elevada se você é uma pessoa que só vê o que tem de ruim, o que você não consegue, o que você não sabe fazer, ou qualquer coisa assim, tudo bem. Mas não tem a ver efetivamente com o que você faz, né? Ou com a forma como as pessoas olham para você. Acho que é por isso que ela está falando tanto, né? De estudos, de estudos, de estudos, porque a gente imagina que a autoestima é uma coisa, mas na verdade não é. Não é essa maravilha toda, né?
Por exemplo, eu sinto muito isso quando falam sobre relacionamento, né? Que você tem que se valorizar, você tem que ter uma autoestima boa. A gente sempre ouve isso, né? Em todo lugar. Mas não é autoestima, então, pelo que ela está falando aqui. É outra coisa. Eu acho que tem ela até usa essa palavra no início, dignidade, né? Dignidade é importante. Vamos ver. Estou curiosa, assim, para saber. Porque, na verdade, aqui, rapidinho, né? É, existe essa coisa do autocentramento. Então, a gente acha, sem querer achar, que tudo é sobre a gente. Então, por exemplo, qual é o meu propósito de vida? Então, é uma pergunta importante, mas é o meu propósito de vida, né? Ah, e o meu, ela até fala, né, das coisas que fazem coisas boas para os outros, né? Mas sou eu que estou fazendo, né? Então, esse autocentramento, ele não é, assim, o problema dele é que ele tem muito mais a ver com esse ego de você ter a sua visão de mundo do seu ponto ali específico, do seu ponto de vista, achando que o mundo é do jeito que você está olhando e não percebendo que está tudo interconectado, que você que a relação é mais importante, né? Do que o que você está pensando, do que você está sentindo, do que você está fazendo. E eu acho que tem esse lugar comum a todos, né? Que não é bem o inconsciente coletivo, mas assim, é sair do umbiguinho. E a gente faz isso o tempo inteiro. Muito difícil a gente não fazer, porque a gente cresceu aprendendo a ser assim, né? Não vou nem começar a falar assim da competição, né, que a gente aprende quando a gente está na escola, né? Que quem der a resposta certa vai ganhar um ponto, então o resto é o resto, né? Então eu tenho que, para estar ali, para ser bem recebida, acolhida, para as pessoas gostarem, eu vou sempre ter que estar ali sendo uma das melhores, né? E aí não, a gente não consegue fazer isso. Então, por isso que é muito esse ponto onde eu estou observando que tem mais relação com esse autocentramento. Não é só um egoísmo, né? É um egocentrismo, né? Essa persona, essa personalidade, essa identidade é o centro do universo. Eu acho que ela está trazendo um pouco disso para a autoestima, né? Que não é que você não precisa gostar de você, não é isso. Mas eu acho que é sair desse ponto onde você acha que se você estiver se sentindo bem com você mesma, aí as coisas vão melhorar, né? Eu acho que é isso. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Hum. Depois ela vai trazer aqui, estou olhando, a diferença entre a autocompaixão e a autoestima. Eu acho que ela está fazendo toda essa volta para a gente poder pegar bem qual é a diferença entre uma e outra, né? Leio mais um pouco? Ou a gente para por aqui, que são 8h37? Vocês estão muito quieta. Pode ler, Jô. Por mim, Vou ler mais um pouquinho, vai. Porque tá meio chato hoje, né? Ela tá falando, 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 falando e não tá falando, né? Ao mesmo tempo. Vamos lá. Tá construindo todo um
toda uma base, né, para chegar na autocompaixão. Então, vamos. O elogio indiscriminado. Embora muitos problemas sejam associados à busca da autoestima elevada, o amor próprio por si só não é um problema. É muito melhor sentir-se digno e valioso do que inútil e insignificante. O que há são dois caminhos, o saudável e o doentio. Ter uma família que o apoia ou trabalhar duro para atingir seus objetivos são fontes. Peraí, o gato está tentando se ajeitar aqui. É engraçado. Parou. Ter uma família que o apoia ou trabalhar duro para atingir seus objetivos são fontes saudáveis para a autoestima elevada. Inflar o ego e rebaixar os outros não é bom. A maioria das pesquisas sobre autoestima não distingue entre essas duas vias. O método mais comum para medir o amor próprio é a escala de autoestima de Rosenberg, baseada em afirmações bem generalizadas, por exemplo, sinto que tenho uma série de boas qualidades, ou tenho atitude positiva em relação a mim mesmo. O narcisista que se pensa o melhor do mundo vai ficar no topo da escala. E o mesmo ocorrerá com uma pessoa humilde que gosta de si mesma simplesmente por ser humana, intrinsecamente digna de respeito. Simplificando, é impossível dizer se a autoestima elevada é saudável ou doentia até determinar a sua origem. O problema com muitos dos programas escolares para aumentar a autoestima é que também não fazem distinção entre os tipos saudável e doentio da autoestima. Tendem a usar o elogio indiscriminado para impulsionar o amor próprio das crianças, concentrando-se apenas no seu nível de autoestima e não no caminho para elevá-la. Como resultado, muitos alunos passam a acreditar que merecem elogios e admiração, não importa o que façam. Jean Twenge escreveu sobre essa tendência em seu fascinante livro Generation Me: Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled, or more miserable than ever before. Em português, geração Eu. Por que os atuais jovens americanos são mais confiantes, agressivos, cheios de direitos, e mais infelizes do que qualquer outra geração? Ela observa que os programas de autoestima para crianças em idade escolar tendem a elogiar tanto o ego a ponto de dar náuseas. As crianças recebem livros para ler, tais como... em português, tá? Já vou direto no português. Os Amáveis no Reino da Autoestima, no qual aprendem que os portões para a autoestima se abrirão pelo simples fato de repetirem "eu sou adorável" 3 vezes e com orgulho. Toneladas de livros ensinam como ser um vencedor. Em um livro de autoestima para colorir, as crianças percebem como são especiais e importantes. O jogo, o Círculo Mágico, pede que a criança use um distintivo no qual se lê "sou ótimo", enquanto seus colegas escrevem uma lista de elogios. As escolas de ensino fundamental, em particular, presumem que sua missão é elevar a autoestima de seus alunos e preparar as crianças para o sucesso e a felicidade na vida. Por essa razão, desencorajam os professores de fazer observações críticas para os pequeninos, com receio dos danos que podem causar à autoestima dos pequenos. Algumas escolas até mesmo eliminaram o conceito F de sua categoria de notas, porque F significa falhar. Em vez disso, simplesmente atribuem a letra E para um trabalho inaceitável.
presumivelmente, porque é uma letra não associada a julgamentos, que meramente segue o D, e talvez ainda apresente uma conotação positiva, como excelente. Acho que na minha época era isso, ia do A até o E, né? A, B, C, D, E, o E era horrível, A era, você tinha acertado tudo. E eu acho que nos Estados Unidos não é assim, né, pelo visto. Acho que cada letra é por um motivo específico, como o F, né? O desejo de elevar a autoestima das crianças tem levado a problemas sérios nas notas. Um estudo descobriu que 48% dos alunos de ensino médio receberam média A em 2004, em comparação com 18 em 1968. Não à toa, os estudantes americanos acham que são os melhores e mais brilhantes do mundo, mesmo sendo ultrapassados por alunos de outros países em quase todos os testes acadêmicos. Podemos, assim, mudar nosso nome para os Estados Unidos do Lago Wobegon. Deixa eu ver o que é essa nota aqui, ó. Assim denominado em referência às crianças da fictícia cidade de Lake Wobegon, que acreditam ser acima da média. Esse efeito é formalmente conhecido como superioridade ilusória. As pessoas geralmente tendem a sentir que têm um desempenho superior aos demais em determinadas tarefas, como dirigir ou praticar esportes. Ela fala um pouco sobre isso no início do livro, né? Embora a ênfase no aumento da autoestima das crianças tenha boas intenções e rompa com as práticas educativas duras do passado, que muitas vezes prejudicavam os alunos, o elogio indiscriminado pode dificultar a capacidade de alguém se enxergar com clareza, consequentemente limitando sua capacidade de evoluir e atingir seu pleno potencial. A valorização da autoestima a todo custo também levou a uma preocupante tendência, o aumento do narcisismo. Twain e seus colegas examinaram as pontuações de mais de 15 mil estudantes universitários que participaram do inventário da personalidade narcisista entre 1987 e 2006. Durante o período de 20 anos, as pontuações foram à lua, com 65% dos estudantes de agora obtendo uma classificação superior do que as gerações anteriores. Não por acaso, o nível médio de autoestima dos alunos aumentou em uma proporção ainda maior em relação ao mesmo período. Recentemente, Twain foi coautora de um livro chamado, em português, A Epidemia de Narcisismo, Vivendo na Idade dos Direitos, junto do principal pesquisador sobre narcisismo, Keith Campbell. Os autores examinaram como a ênfase no aumento da autoestima na América levou a uma verdadeira doença cultural e escreveram o seguinte: entender a epidemia do narcisismo é importante, porque suas consequências em longo prazo são destrutivas para a sociedade. O foco da cultura americana na autoadmiração causou uma fuga da realidade para a terra de fantasia grandiosa. Temos falsos ricos com hipotecas de juros e pilhas de dívidas, falsa beleza por meio da cirurgia plástica e dos procedimentos cosméticos, falsos atletas cujo desempenho é reforçado por drogas, falsas celebridades via reality shows e YouTube, falsos alunos gênios cujas notas são infladas, uma falsa economia nacional com 11 trilhões de dólares em dívida do governo, falsos sentimentos de destaque em relação a nossos colegas, graças a uma educação focada na autoestima, e falsos amigos, com a explosão das redes sociais. Toda essa fantasia pode nos dar uma sensação boa, mas, infelizmente, a realidade sempre vence. O colapso das hipotecas e a crise financeira resultante
São apenas algumas demonstrações de como nossos desejos inflados um dia caem por terra. O elogio praticado por professores e pais com o objetivo de aumentar a autoestima das crianças é tão incondicional que alguns argumentam que o elogio deve ser limitado ao trabalho duro e ao esforço para que as crianças só se sintam bem acerca de si mesmos se o merecerem. E daí flui o pensamento: por que se preocupar em fazer bem feito se a mediocridade recebe o mesmo elogio de que um trabalho de primeira linha? Sutilmente incorporada nessa posição está a ideia de que elogios e críticas são uma força motivadora eficaz quando vinculados a sucesso e fracasso. E esse sentimento bom sobre si mesmo deve vir em um cenário, não em outro. Infelizmente, porém, há uma ampla evidência de que o uso da autoestima de forma condicional, de modo que só devemos nos sentir bem quando temos sucesso, é tão problemático quanto basear a nossa autoestima em nada. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu acho que pode ser interessante para a gente sair com alguma coisa daqui, né? Só rapidinho antes aqui, todo esse texto aqui, né, sobre as duas pessoas, os dois pesquisadores ali que estavam falando de narcisismo, né? Então, é a epidemia do narcisismo, falando da cultura norte-americana. E aí eu estava lembrando, os americanos, eles não acham que eles têm que ir para qualquer outro lugar do mundo. A gente já ouviu isso várias vezes em filme e em pessoas que foram para lá, né? Para que eles querem? Para que eu quero conhecer outro lugar? Eu moro num lugar, né, no melhor país do planeta, né? Outra coisa, para que eu quero aprender outro idioma? O meu idioma é o mais falado do mundo. Para que eu quero aprender outro idioma, né? Então, eles têm mesmo essa coisa. E eu achei muito interessante essa parte aqui do texto, né? Falando sobre toda essa falsidade, né? Inclusive, assim, tudo que está inflado, que está... que não aquilo não é assim, mas estão fazendo de um jeito para parecer que é, né? E aí eu estava vendo, eu recebo, já falei para vocês, eu recebo uma newsletter, assim, um e-mail, né, do Coolbox, muito ótimo, muito, muito incrível, assim. Toda vez é uma coisa bem assim para parar para pensar. Sobre tendência, sobre mercado até, mas não é só isso, né? E aí estava falando sobre... Fugiu. Nossa. Era alguma coisa sobre as redes sociais, sabe? Sim, lembrei. Que as redes sociais não são mais redes sociais, né? Que a gente, as pessoas agora elas ficam até meio receosas de postar. As pessoas estão postando menos, porque eu tenho que chegar num patamar ali de um tipo de foto, de coisas que eu estou colocando, que não é a minha realidade, que não é a minha vida. Então é melhor que eu nem poste, né? Porque eu estou tomando café da manhã, é o meu café da manhã, não é o café da manhã do hotel que aquela pessoa está mostrando, entendeu? Como se todos os dias ela estivesse tomando café da manhã daquele jeito, com a foto super produzida, né? Então, é melhor eu nem postar. E aí, estava falando sobre essa queda das postagens, né? Em que as pessoas estão... de que não é mais uma rede social. É só um entretenimento ali. A rede em si é para te entreter, para você ficar mais tempo ali, para você poder ver mais as publicações pagas, né? Os anúncios.
Então é meio isso, assim, você está vendo coisas que na verdade não existem. A gente está o tempo inteiro, e aí, se a gente não consegue vir para a Terra e falar, pera, o que eu tenho agora? Isso que eu tenho agora é o mais importante. Porque é o que está acontecendo agora, é o que tem agora. A gente tem muito essa coisa também da insatisfação, né? É o tempo inteiro buscando alguma coisa, buscando estar num lugar onde eu ainda não estou. E aí a gente passa por esse lugar, inclusive, às vezes consegue e nem percebe que conseguiu, porque já está em outro, em outra insatisfação, sabe? Meio alucinante isso. E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês, que acho que eu já comentei, né, alguma vez, é, que no budismo, eles têm esse conceito dos 6 reinos. Então, vocês sabem, já falei, né, eu gosto bastante, assim, eu tô tentando praticar bastante, ouvindo bastante, tá fazendo bastante sentido para mim, mas eu não sou expert, então, vou explicar com as minhas palavras. Então, são os 6 reinos. E o que são esses 6 reinos? É o tal que a gente já ouviu falar, provavelmente vocês já ouviram falar do Sansara. O Sansara é uma roda. É uma roda, para quem joga tarô, é como se fosse a roda da vida, que é uma roda que ela não gira no espaço. Ela gira num eixo que está parado. Então, o símbolo, né, a simbologia é que eu estou rodando no mesmo lugar. Então, às vezes eu estou em cima, às vezes eu estou embaixo. Às vezes eu estou em cima, às vezes eu estou embaixo, né? Então, é um ciclo de repetição ali infinito. Isso seria o samsara. E aí, dentro do samsara, você tem os 6 reinos. Aí você tem os reinos que são o reino dos deuses, o reino dos semideuses, o reino dos humanos, o reino dos animais, o reino dos fantasmas famintos e o reino dos infernos. De novo, você pode ver isso como uma simbologia ou ver como se realmente existisse, né? Aqui eu vou falar de simbologia. Então, o reino dos deuses, na verdade, esses reinos todos, eles têm relação com emoções perturbadoras. Então, o reino dos deuses, a emoção perturbadora é o orgulho. Então, você pensa que no reino dos deuses são as pessoas, né, que que têm muitas coisas, muitas facilidades, que pode fazer o que quiser, a hora que quiser, assim, que não tem problema com dinheiro, que tem, por exemplo, que tem beleza, é, que tem muitos amigos, que tem, né, mora na mansão, pode viajar a qualquer momento. Realmente, existem pessoas, né, que têm essas facilidades. E aí, então, é bom, né? Bom, porque você tem poucos problemas, mas ao mesmo tempo você continua tendo problema. Essas pessoas continuam tendo, em algum momento, a impermanência vai bater, porque essa é a questão do samsara, é essa impermanência, né? Então, você casou lá, sei lá, numa praia paradisíaca, tudo assim, com a maior riqueza, com as pessoas que você gosta, e tudo lindo e maravilhoso, mas talvez em algum momento esse relacionamento não vai funcionar e vai rolar uma separação, entendeu? Tá tudo lindo, maravilhoso, você tá ótimo, e aí você tem um problema de saúde. E aí pode vir o hospital mais caro, o médico mais requisitado, você vai lá para o outro país para se tratar e acaba não rolando, né? Você não consegue se curar. Então, assim, a impermanência vai acontecer também, né?
Então, esse é o reino dos deuses. Realmente, é como se fosse uma montanha, né? Então, essas pessoas estão lá no topo da montanha. E todo mundo que está para baixo está tentando chegar ali, achando que quando chegar ali, aí sim as coisas vão funcionar, né? A pessoa vai ter dinheiro, vai ter bens, vai ter bons relacionamentos, vai ter tudo o que quiser. Mas, na verdade, isso não funciona assim, né? Aí tem o reino dos semideuses. O reino dos semideuses é um reino de competição, de inveja. Então, os semideuses são aqueles que estão sempre querendo mais poder, querendo mais dinheiro, e eles estão, às vezes eles já têm dinheiro, às vezes já têm poder, já têm, né, as coisas que eles acham que são importantes, mas nunca é o suficiente, eles querem sempre mais, então eles estão sempre olhando para o outro e falando assim, não, eu quero isso, eu ainda vou chegar ali, eu vou, né, eu penso, semideuses, né, ainda não cheguei no topo, sabe? Então eles estão sempre nesse ponto. Isso a gente consegue perceber, por exemplo, aí numa empresa, né? Não é só quem tem muito poder, pode ser as pessoas que estão ali na empresa, olhando para quem vai ser o próximo que vai receber um aumento, né? Uma promoção, por exemplo, né? Então rola essa um querendo puxar o tapete do outro, isso, o reino dos semideuses. Aí o reino dos humanos. O reino dos humanos, a emoção, entre aspas, né, perturbadora, né, o nome seria apego. Não tem uma emoção, mas né? É um apego. Eu tenho, eu tento ter as coisas e eu preciso manter. Então, o problema sempre é da impermanência, né? Então, eu tenho uma boa família, né? Eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, eu tenho meu gato, eu quero manter, eu não quero perder isso, né? Então, eu fico tentando sempre, é, eu me apego a essas coisas. Nossa, eu acabei de falar apego e o que mesmo? Esqueci agora. Mas é a aversão, né? Apego e aversão. Tem algumas coisas que eu quero manter, e eu tenho aversão para algumas que eu não gosto e eu quero manter longe. Então, minhas ações estão sempre envoltas nisso. Aí, o reino dos animais, nesse caso, tem um outro nome, mas seria a indolência. Tipo assim, vai, eu sou um gatinho. Eu tenho a minha ração, eu tenho minha aguinha, eu tenho meu brinquedinho num lugar para dormir. Tá tudo bem, eu não preciso de mais nada. Então, aquela pessoa que, tudo bem, entre aspas, né? Empreguinho, que eu reclamo, meu relacionamento, mas que eu reclamo, mas eu tô aqui. Porque eu fico com preguiça, só de preguiça, de pensar que eu vou ter que fazer alguma coisa, sabe? Para tentar, né, melhorar. Não, tá bom aqui. Então, um pouco de embotamento, sabe? Aí, os fantasmas famintos, é a carência. Eles são, a imagem deles são pessoas que têm uma barriga bem grande, mas eles são muito magrinhos, um pescoço muito comprido, mãos compridas, braços compridos, uma boquinha muito pequenininha, e eles estão sempre com muita fome. E aí, nada é suficiente também. Está sempre reclamando, aí você vai lá e fala assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te dar esse prato de comida. Ai, mas é pouco, não vai ser o suficiente. Então, eu não consigo pegar, porque, né, braços e mãos compridos e eles mesmos não conseguem se alimentar, então eles precisam de outras pessoas que estão alimentando eles, mas nunca é o suficiente. Então, esses são os fantasmas famintos, que na verdade é a carência para qualquer coisa, não só para alimentação, né? Qualquer coisa. Sempre sentindo que eu não tenho o suficiente. E os infernos.
que são os infernos, é a raiva e o medo sempre, né? Então, eu tô sempre com medo de que alguma coisa vai acontecer de ruim, então eu me cerco de toda possibilidade de me proteger, ou eu tô com raiva, porque eu tô com raiva e eu quero descontar, e eu quero, sei lá, prejudicar as pessoas, porque, como ela fala até, né, dos caras que entram na escola e matam os colegas porque fizeram piada e tal, né? Então, esses 6 reinos, eles estão dentro do Sansara, e aí pode ser que a gente esteja, por exemplo, no reino, sei lá, dos animais ou dos humanos, achando que quando a gente conseguir chegar no reino dos deuses, tudo vai ficar bom, né? Aí eu vou conseguir aquilo que eu quero, a minha liberdade, né? Eu vou conseguir o meu relacionamento do jeito que eu quero, né? Ou a minha profissão, né? Achar qual é a minha profissão. Por aí vai. Só que no fundo, o que a gente precisa é sair do samsara. Porque o problema é que a gente nunca vai chegar. Porque sempre vai ter essa impermanência. E aí, eles falam assim, pede para a pessoa falar sobre como ela vê o mundo, o que ela acha do mundo. Então, a forma como ela fala já vai dar um indício de qual é o reino que ela está presa, qual é a emoção perturbadora na qual ela está presa, né? Na qual ela está ali. E essa emoção perturbadora é como se fosse uma lente, um óculos que ela coloca para enxergar o mundo. O mundo não é aquilo. Então, aqui é assim, falando de autoestima, da forma como ela fala, sem entrar na coisa do narcisismo, que seria um exagero, né? Extrapolação, mas a autoestima é uma forma de você olhar para o mundo. E aí, mesma coisa da autocompaixão, né? É uma questão de você olhar com equanimidade também, que é muito difícil, eu acho, assim. Eu posso ter compaixão pelas pessoas e não ter por mim. Então, aquela pessoa que, nossa, é super solista, que ajuda, que quer, né, fazer o bem, ou realmente quer ajudar e tal os outros, mas que é super acolhedora, né, com os outros, mas na hora de falar assim, eu fiz besteira, deixa eu me acolher também, deixa eu tentar me ajudar também, não, eu não mereço, eu sou assim mesmo, nossa, claro que eu fiz besteira, né, como? Claro que eu vou. E aí eu não tenho esse acolhimento comigo mesma. Eu acho que no caso da autoestima é isso, é a sua visão de mundo, que no fundo fala da sua visão sobre você mesma. E esse eu mesmo está sempre muito atrelado e fixado com um apego, com alguma coisa que eu não quero abrir mão, que pode ser milhares de coisas, né? Mas, Vanessa, você levantou a mão? Não, foi sem querer, Jô. Ah, então tá bom. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Porque agora que eu vi que são 9h07 já. Tá. Mas eu só queria sugerir, né? Se vocês pudessem dar uma olhada assim durante essa semana sobre esses 6 reinos, não para ficar pensando, porque ele está nos reinos dos semideuses, né? Com certeza, imagina. Aquele é diferente. Não é para olhar para os outros, olhar para você, né? Qual que você acha, assim, como que você está olhando para o mundo e perceber que o mundo não é isso. O mundo está além disso, né? Está além desses 6 reinos.
E aí tem essa coisa que é muito bonita, né? Que depois que você percebe isso, você não se. Você começa a perceber essas emoções, você começa a não ser arrastada por elas, por essas visões de mundo, sabe? Mas tá bom. Então tá, chega, né? Que foi só ler hoje. Eu falei agora, então espero que vocês estejam bem. Aí semana que vem a gente continua. E aí eu acho que aí ela pega na parte da compaixão, e acho que vai ficar mais fácil, porque vem mais para a prática. E é isso. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Oi. Boa semana.